A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para mais uma aula do nosso curso Tópicos de Teologia Sistemática. Essa é a aula 3 do tópico Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo a partir do Pentecostes. Existem 14 palavras-chave ou frases em Atos capítulo 2, que marcaram o Pentecostes, indicando fatos que devem acompanhar a verdadeira ação do Espírito Santo através dos tempos. As palavras ou frases são as seguintes: Pentecostes, todos, reunidos, céu, som, vento, casa, línguas, fogo, cheios, nações, zombaria, Pedro e palavra de Deus. Então, essa aula de hoje a gente vai comentar cada uma dessas palavras-chave ou frases dentro de Atos 2 que mostram para a gente a atuação do Espírito Santo a partir daquele dia, né? Do dia de Pentecostes. Mas antes a gente vai observar aqui, dentro dessas palavras-chave, né, o versículo 21 fala sobre Pentecostes. Então vamos observar aqui o significado, né, de Pentecostes. Em Levítico 23, Deus estabeleceu 7 festas sagradas para Israel observar. Quais são elas? Páscoa, pães sem fermento, primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação e tendas. Essas festas prefiguravam de antemão todo o curso da história da igreja. Dessas 7 festas, a quarta festa era a festa de Pentecostes, conforme Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16. Essa festa também era chamada, de acordo com Deuteronômio 16, 10, de festa das semanas, e de acordo com Êxodo 23, 16, também era chamada de festa das colheitas. A festa de Pentecostes ocorria no terceiro mês, o mês chamado de Sivan, que equivale para nós aqui a maio ou junho, e durava um dia, que era o dia 6 de Sivan. Depois das primícias, contavam-se 7 semanas, vindo a seguir o dia de Pentecostes. Ou seja, entre a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes decorria-se 50 dias, por isso que a festa recebia esse nome de Pentecostes. Há, pois, uma profecia típica na festa de Pentecostes que falava da ressurreição de Cristo. Levítico 23, versículo 15 e 1 Coríntios 15 e 20 são os textos que conectam entre si. Isso mostra também que sem Páscoa, o Cordeiro de Deus, morto e ressuscitado, não teríamos Pentecostes. Então só foi possível Pentecostes por causa da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas faz-se necessário explicar a profecia típica da festa de Pentecostes. Na festa das primícias era movido perante o Senhor um molho ou um feixe de espigas de trigo, conforme Levítico 23, versículo 10 e 11. Na festa de Pentecostes eram movidos perante o Senhor 2 pães de trigo, Levítico 23, 15 a 17. Isso falava da igreja, que seria composta de judeus e gentios, formando um só corpo, o corpo de Cristo, Efésios 2, 14 e João 11, versículo 52. Quanto ao feixe de espigas, isso fala de união, mas os pães vão além, representam unidade, conforme Efésios capítulo 4, versículo 3. Numa espiga, os grãos estão presos a ela, mas distintos uns dos outros. Num feixe de espigas, os grãos estão simplesmente presos à espiga, mas distintos uns dos outros. Num pão é diferente, o trigo é o mesmo, enquanto os grãos passaram por um multiforme processo,
formando agora um todo, um corpo único. O derramamento pentecostal fez isso na formação da igreja, conforme lemos em Atos capítulo 2, e quer continuar fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. Outra palavra ou frase que aparece em Atos 2 é a frase todos reunidos, né? Então a palavra todo e todos aparecem diversas vezes em Atos capítulo 2. Aparece no versículo 1, no versículo 4, no 17, no 21, no 39, no 43 e no 44. Como o vocábulo todos é inclusivo, todos os salvos são candidatos ao batismo com o Espírito Santo. A Bíblia elimina qualquer dúvida nesse sentido. Em Atos capítulo 2, versículos 38 e 39, fica claro que o batismo com o Espírito Santo é destinado a pessoas salvas. Retrocedendo um pouco na leitura, vemos a ênfase, lá do versículo 18 de Atos 2, sobre meus servos e minhas servas. E Paulo perguntou aos varões de Éfeso, lá em Atos capítulo 19, versículo 2, o seguinte: recebestes vós já o Espírito Santo quanto crestes? Então, demonstrando que o batismo com o Espírito Santo é subsequente à experiência da regeneração. Em Atos capítulo 2, versículo 1 está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso indica não somente união, mas unidade no Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2 e versículo 4 nos diz. Um som vindo do céu. Então, no dia do prometido derramamento do poder celestial, a Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento. Então, o verdadeiro revestimento de poder do Espírito vem do alto, conforme a gente pode ler em Lucas 24, 49 e Atos 11, versículo 15. Então, o som que veio do céu era como de um vento. O que isso pode representar para a gente? O vento fala de força impulsora, como nas velas dos barcos, nos moinhos, etc. O vento separa a palha do grão. O vento move e movimenta a água, árvores. O vento fertiliza, levando pólen, levando a vida. O vento limpa árvores, campos, etc. O vento não pertence a um clima único, ele é universal. O vento move-se continuamente. O vento, quando se move, é sentido, é percebido. O vento refresca e suaviza no calor. O vento é misterioso. Então, por isso que o vento é uma das representações, é um dos símbolos do Espírito Santo. A casa ficou cheia. O som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, conforme Atos capítulo 2 e versículo 2. Aquele primeiro derramamento do Espírito ocorreu numa residência, numa casa de família. Isso leva-nos a refletir sobre o importante papel da família cristã cheia do Espírito Santo para a igreja. A família, como primeira instituição divina na terra, foi o meio pelo qual Deus iniciou o ciclo da história humana. Foi por meio dela, ainda, que ele fundou a nação que traria o Messias ao mundo e, por fim, o Senhor serviu-se de uma família para que dela nascesse o Messias. E devido à grande importância que a família tem na terra, o inimigo sempre luta para destruí-la. Mas, como a gente pode observar, Deus cuida da família. Em Atos capítulo 2, versículo 17, vemos que todos os membros da família estão incluídos na promessa pentecostal. O texto diz: vossos filhos e vossas filhas, vossos jovens e vossos velhos. Antes de julgar o mundo com o dilúvio, Deus proveu a salvação para Noé e sua família. Em Êxodo 12, 3 e 4, vimos que antes da morte dos primogênitos, Deus salvou as famílias israelitas pelo sangue do Cordeiro. Na expressão serás salvo tu e tua casa, de Atos 16, 31, vemos o interesse de Deus em salvar as famílias. Aqui na letra E nós temos línguas como que de fogo. Atos 2, 3
mostra que línguas como que de fogo foram repartidas. O verdadeiro Pentecostes tem algo para se ouvir no céu. Veio do céu um som, para se ver do céu. Foram vistas por eles línguas, e para repartir também vindo do céu, línguas repartidas. Línguas estranhas seguem-se ao derramamento do Espírito, não precede. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, está escrito em Atos capítulo 2, versículo 4. Línguas no derramamento pentecostal indicam o evangelho falado, pregado, cantado, comunicado. As línguas estranhas são a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. As línguas estranhas são apresentadas também como um dos dons do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, versículos 10 e 30. Quando comparamos as passagens de Atos 2:17 e Atos 19:6, vemos que os dons espirituais podem ser concedidos por Deus no momento do batismo com o Espírito Santo. Essas línguas são como que de fogo, ou seja, fogo sobrenatural, celestial. Vejamos aqui a aplicação espiritual desse fogo do céu. O fogo alastra-se, comunica-se. O fogo purifica, o fogo ilumina o conhecimento das coisas de Deus. O fogo aquece, todo corpo vivo é quente. O fogo, para queimar bem, depende da madeira, né? Se é boa ou se é ruim. O fogo tanto estira o ferro duro como a roupa macia. Vamos ver aqui sobre as outras expressões que aparecem em Atos 2. Aparece lá cheios do Espírito Santo e aparece nações. Então vamos ver aqui. No dia de Pentecostes, os crentes foram cheios e também o ambiente da casa, né, ficou cheio. Então os símbolos e figuras manifestos ali falam de poder, como fogo e vento. Cheios do Espírito, usufruímos o poder, a energia e a força, mesmo não sabendo definir plenamente essas gloriosas manifestações do Espírito Santo. As nações. No dia de Pentecostes, vemos que as nações estavam presentes. Atos capítulo 2 e versículo 5. Jesus já havia feito a declaração sobre isso em Atos capítulo 1 e versículo 8. Ser-me-eis testemunhas, né? Em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. E aqui devemos refletir sobre a evangelização e missões, que Jesus nos fala lá em Marcos 16, 15. Essas obras, né, evangelização e missão, devem ser realizadas por nós e impulsionados pelo poder do Espírito Santo. O movimento pentecostal é também um movimento evangelizador, um movimento missionário. Vamos ver aqui sobre a pregação da palavra de Deus. Diante da manifestação do Espírito de Deus no dia de Pentecostes, muitos zombaram, dizendo: eles estão bêbados. Pedro, cheio do Espírito Santo, pôs-se em pé e, além de dar uma resposta adequada aos zombeteiros, ele pregou a palavra de Deus e, através desta palavra de Deus pregada, milhares de pessoas aceitaram a fé. Então, quando se fala de Pentecostes, também se fala de pregação da palavra de Deus. E como manter o poder do Espírito? Há algumas coisas que ocorreram no Pentecostes que trazem à tona as condições da nossa parte para usufruirmos o verdadeiro poder pentecostal em nossos dias. Primeiro, obediência à vontade do Senhor. Segundo, união e unidade entre os crentes. E terceiro, oração perseverante e unânime. A conservação do poder do Espírito Santo vem pela constante renovação espiritual do crente. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, está escrito que a regeneração é seguida da renovação. Então termina aqui a nossa aula e peço que você, se possível, compartilhe a nossa aula, divulgue o nosso trabalho, para que outras pessoas, através da internet, possam fazer ou acompanhar o nosso curso também. Que Deus te abençoe, abençoe também a sua família.